Deus age mesmo quando não entendemos. Se hoje você acordou com perguntas que apertam o peito, fica aqui um momento. Cala a mente, abre o coração. Senhor, nós queremos te ouvir antes de qualquer plano. Nós queremos reconhecer tua presença no começo do dia. Senhor, nós te louvamos porque é justo render graças a ti. É bom levantar a voz em gratidão pela manhã e lembrar a tua fidelidade ao cair da noite. Neste instante, renovamos a lembrança de que tu és constante. Mesmo quando a nossa visão falha, tua fidelidade permanece. Nós proclamamos a tua bondade, Senhor, e te agradecemos pelas obras que testemunhamos, mesmo aquelas que não compreendemos por agora. Se esta palavra já toca seu coração, escreva amém nos comentários. Fica conosco enquanto caminhamos por essa verdade. Quando o salmista nos convida a dar graças ao Senhor pela manhã, ele não está propondo uma rotina vazia. Ele está nos chamando a ancorar o dia na gratidão. Gratidão não é ignorar a dor. Gratidão é reconhecer que, apesar das perguntas, há um fundamento firme. Nem sempre entendemos os porquês das portas que se fecham, das esperas que se prolongam, das amarguras inesperadas. Mas há uma certeza que atravessa a incerteza. Deus é fiel. Imagine a imagem que o Salmo nos traz. A palmeira que cresce, o cedro que se firma. Essas imagens não falam apenas de aparência, falam de um processo silencioso e persistente. A palmeira não se aperfeiçoa de um dia para o outro, ela se fortalece ao longo do tempo, resistindo aos ventos, bebendo das águas subterrâneas. O cedro não escolhe o seu lugar de florescimento por impulsos, é enraizado onde foi plantado, e ali cresce robusto. Assim é a vida do que confia, um florescer que a vista humana não mede, uma firmeza que se constrói na fidelidade diária. Senhor, ajuda-nos a ser palmeiras plantadas junto a Ti. Dá-nos raiz onde nossas ansiedades tentam arrancar-nos. Ensina-nos a paciência do crescimento que Tu conduzes. Quando não entendemos, que possamos ainda assim permanecer. Há dias em que a dor nos convence de que Deus está ausente. Há manhãs frias em que a esperança parece ter partido. Nessas horas, lembramos que confiar não é ter todas as explicações. Confiar é reconhecer alguém cuja sabedoria ultrapassa a nossa. É entregar a agenda do coração. As decisões que nos pesam, as portas que queremos forçar, os sonhos que insistem em bater a porta sem encontrar espaço. Entregamos-te, Senhor, nossas dúvidas sobre o futuro, nossas tentativas de controlar o tempo, nossas listas de se e quando. Não pedimos para que nos escondas a realidade. Pedimos que nos concedas a calma que brota de saber que Tu és aquele que governa fora do nosso entendimento. Confessamos, Senhor, que às vezes nos agarramos à ilusão de que devemos ter respostas imediatas. Falhamos em confiar quando os dias se arrastam. Em nome da humildade, reconhecemos nossa pressa. Queremos ser ensináveis. Molda-nos. Rasga do nosso íntimo a necessidade de entender tudo antes de obedecer. Dá-nos coragem para agir segundo a fé, mesmo quando a explicação ainda não chegou. O Salmo nos recorda também que há beleza em proclamar a tua fidelidade naquela hora, não apenas quando tudo vai bem, mas inclusive nas noites em que a mente vagueia e o coração pesa. A fidelidade de Deus não é uma oferta pontual, é uma presença contínua. Por isso, enquanto meditamos nesta manhã, pedimos ao Senhor que nos dê olhos para ver as pequenas intervenções, o amigo que aparece no momento inesperado, a porta que se abre discretamente, o consolo que chega pela mão de alguém que nem sabíamos que rezava por nós. Essas coisas são pistas de um trabalho que muitas vezes acontece nos bastidores da nossa história. Vamos lembrar de alguns irmãos e irmãs da Escritura que experimentaram a ação de Deus em contextos de incompreensão. Pense em Noé. Ele viveu em tempos em que tudo ao redor parecia descabido, a humanidade desviada, e ainda assim obedecer foi seu caminho. Noé recebeu uma ordem que só fazia sentido com o tempo: construir uma arca quando não havia chuva à vista. Sua obediência foi ridicularizada, incompreendida por muitos, e no silêncio do trabalho, Deus agiu. Não foi que Noé entendeu plenamente o plano divino desde o início. Ele caminhou passo a passo, martelada após martelada, confiando na palavra que lhe fora dada. A lição para nós é prática. Às vezes, obedecer é plantar sem ver o fruto imediato. É semear fé quando a lógica humana diz para desistir.
Senhor, dá-nos a convicção de Noé, obedecer-te ainda que o mundo não entenda nossas escolhas. E Elias, homem de grandes confrontos e também de momentos de fragilidade. Ele gritou, enfrentou profetas, experimentou vitórias notáveis, porém também conheceu o desespero que o levou a desejar a morte. No monte, quando tudo parecia perdido, o Senhor não se manifestou no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro tranquilo. Elias esperou a resposta de uma maneira que desafiou sua ansiedade. O Senhor agiu de forma íntima, de forma inesperada, para restituir-lhe o fôlego. Para nós, isso significa que nem sempre a intervenção divina vem como ruído estrondoso. Às vezes ela vem no silêncio que cura e no conselho que acalenta. Senhor, quando nosso coração se assusta, lembra-nos que a tua voz pode ser suave e que a tua ação pode ser escondida, mas sempre eficaz. Daniel, no exílio, manteve hábitos de fidelidade num contexto que podia devorá-lo. Ele não compreendeu todos os desígnios do império ao seu redor. Ainda assim, ele escolheu não comprometer sua devoção. No campo de interpretações e intrigas, Deus preservou Daniel. Sua firmeza nasceu de uma confiança que não precisava de visibilidade. Ele orava, mesmo sem garantias, e aos poucos, a mão de Deus o colocou em lugares de influência, não por mérito humano, mas por fidelidade divina. Para nós, Daniel lembra que a fidelidade às práticas espirituais, orar, meditar a palavra, viver com integridade, cria solo onde Deus pode agir, mesmo quando os resultados demoram. José, igualmente, experimentou a injustiça, a traição, a prisão. Ele não entendeu por que foi vendido por seus irmãos, não compreendeu as voltas que a vida tomaria. Porém, a narrativa mostra um fio invisível de providência que o relaciona com um propósito maior. José não viu o quadro completo enquanto estava na masmorra. Era preciso tempo para que as peças se encaixassem. Ainda assim, ele respondeu com integridade. Quando lembramos José, aprendemos que a restauração muitas vezes vem após um processo de purificação e amadurecimento. Senhor, ensina-nos a esperar com dignidade, a não desistir da fidelidade quando a injustiça parece dominar. Cada uma dessas histórias, Senhor, nos lembra de um princípio. A ação de Deus não depende da nossa compreensão. Ela se manifesta em harmonia com a obediência, com a paciência, com a fidelidade nas pequenas coisas. E é justamente aí, nas pequenas fidelidades, que o milagre da transformação começa. Ainda assim, há uma realidade que precisamos confessar. A espera machuca. Esperar expõe feridas. A ansiedade se alimenta das lacunas entre promessas e realidade. Não podemos simplesmente dizer confie, como se isso resolvesse a condição humana. Confiar é um exercício que precisa de ajuda. A comunidade de fé, a palavra, a oração, tudo nos sustenta. Por isso, entregamos hoje não só nossas agendas, mas nossas feridas. Pedimos que o Senhor nos dê mãos estendidas e humildade para pedir ajuda quando o peso é demais. Senhor, peço por aqueles que neste momento carregam noites de insônia por causa de preocupações que não têm resposta. Peço por quem já tentou de tudo e ainda se pergunta onde está a intervenção. Compaixão, Senhor. Dá-nos o consolo que não promete solução imediata, mas garante presença verdadeira. Dá-nos discernimento para agir com sabedoria onde é possível agir, e serenidade para esperar onde tua ação exige tempo. Permita-me trazer algumas aplicações práticas que brotam dessas histórias. Primeiro, confissão diária da necessidade de Deus. Não apenas uma oração matinal mecânica, mas um gesto consciente de dizer, eu preciso de ti hoje. Segundo, cultivar pequenas fidelidades. Um gesto de perdão, uma palavra de encorajamento, um cuidado com a família. Essas pequenas sementes são o terreno onde Deus pode agir. Terceiro, desenvolver o hábito de lembrar as intervenções passadas. A memória das obras de Deus fortalece a fé quando hoje escurece. Em seguida, quero falar de um risco que todos corremos: interpretar toda dificuldade como punição. Isso nem sempre é verdade. Por vezes, o sofrimento molda, por vezes é consequência de um mundo caído, e por vezes é o campo de atuação da compaixão humana.
não reduzimos a ação divina a explicações simplistas. Ao invés de rotular, queremos aprender a entrar na dor com misericórdia e, ao mesmo tempo, com esperança. Antes de seguir, retomo uma imagem do Salmo: frutificará na velhice. O Salmo não promete que a vida será isenta de problemas, mas afirma que o fruto pode continuar, mesmo na velhice. Esta promessa é uma chamada para viver com perspectivas eternas. O que plantamos hoje pode florescer amanhã, mesmo que hoje pareça seco. Senhor, ajuda-nos a crer naquela primavera que vem depois do inverno. Agora, enquanto caminhamos por essas reflexões, lembramos de outra pessoa cuja história nos toca profundamente: Pedro. Ele experimentou o sabor doce de seguir Jesus e, ao mesmo tempo, a amargura de negar. Não tinha entendimento pleno do caminho que se abria diante dele. Muitas vezes confiou mal, falhou e depois foi restaurado. A narrativa de Pedro nos mostra que falta de entendimento não anula o chamado de Deus. Falta de entendimento, por vezes, revela lugares onde a graça é mais necessária. Ao mesmo tempo, Pedro nos ensina que restauração exige humildade. Aceitar a correção, pedir perdão e voltar a caminhar é parte do processo de ser moldado. Cada exemplo nos conduz a um ponto delicado: como viver quando não temos respostas? A resposta, em parte, é prática e cotidiana. Manter rotinas espirituais, alimentar a comunhão com irmãos, exercitar a gratidão e oferecer atos concretos de amor. Mas também é espiritual e interior, permitir que Deus transforme nosso caráter enquanto esperamos. Muitas vezes é no processo de espera que a raiz se aprofunda e o fruto se fortalece. Senhor, peço que nos ensines a florescer onde estamos plantados. Dá-nos coragem para permanecer quando tudo dentro de nós quer partir. Concede-nos paciência para ver o desdobrar da tua ação e sabedoria para não confundir demora com ausência. Sinto que aqui há uma tensão que precisa ser sustentada. Nós queremos sinais, queremos respostas, e ao mesmo tempo reconhecemos que a fé é caminhar por confiança. Há uma linha tênue entre agir de forma precipitada e permanecer paralisado pela dúvida. Ajuda-nos a discernir o equilíbrio. Dá-nos discernimento para saber quando insistir e quando esperar, quando agir mesmo sem compreensão total e quando silenciar para ouvir tua voz. Neste ponto, convido você a trazer diante de Deus aquilo que pesa: um nome, uma situação, uma esperança adiada. Não precisamos entender tudo para depositar no colo do Senhor. Ao invés de prometer resoluções imediatas, quero abrir espaço para entregarmos nossas angústias com autenticidade. Senhor, eu entrego agora as dúvidas que me impedem de seguir. Entrego a ansiedade que me rouba o sono. Entrego a lista de expectativas que se acumula. Eu confesso minha impaciência, minha pressa por respostas. Transforma-me. Ensina-me as lições que o silêncio do Senhor quer me dar. Dá-me a paz que vem não por entender tudo, mas por descansar na certeza de que tu ages em meio ao mistério. Enquanto faço esta entrega, lembro-me de quantas vezes a nossa expectativa de resposta imediata nos torna incapazes de enxergar o que já foi feito. Pedimos olhos para ver as pequenas providências, corações para agradecer por cada socorro aparecido, e humildade para reconhecer que nem todo caminho precisa ser desvendado por nós. Ainda há pessoas que precisam ouvir isso de forma bem prática. Se você perdeu o emprego e não entende o porquê, mantenha sua fidelidade no caráter, nas orações e nas ações. Faça aquilo que está ao seu alcance com integridade. Deixe o resto com Deus. Se você convive com enfermidade e sente que as respostas não chegam, mantenha a esperança que se fundamenta no caráter de Deus. Não é promessa de cura automática, mas é promessa de companhia fiel. Se você dirige uma família, uma igreja ou uma equipe e pesa a responsabilidade de liderar, peça sabedoria. A oração por líderes não é aliança política, é súplica por justiça e discernimento. Neste percurso, voltemos à imagem do Salmo: ser plantados na casa do Senhor. Não significa ficar passivo, significa estar num ambiente de adoração, de comunhão, onde o solo é enriquecido pela palavra e pela presença, onde nos reunimos para lembrar as promessas e juntos confessar nossas fraquezas. A igreja, a família de fé, é o lugar onde a fé se fortalece quando tudo ao redor é incerto.
Enquanto falamos dessas coisas, surge uma pergunta que muitos carregam: e quando a dor parece vencer, como permanecer? A resposta passa por 3 atitudes que não prometem alívio imediato, mas constroem resistência: cultivar gratidão consciente, praticar pequenas fidelidades e buscar apoio comunitário. Gratidão consciente não nega a dor, ela a circunda com reconhecimento de que mesmo na dor há sinais de graça. Pequenas fidelidades são atos de obediência que mantêm nossa alma em postura de esperança. Apoio comunitário lembra que não fomos feitos para atravessar tempestades sozinhos. Senhor, dá-nos redes de amor. Coloque em nossas vidas pessoas que nos lembrem de Tua fidelidade quando nosso olhar falha. Que possamos ser também essas mãos para outros que caminham cansados. À medida que avançamos, quero preparar o coração para as intercessões que virão. Sinto que muitos nomes surgem: enfermos, desempregados, líderes, famílias desamparadas, jovens sem rumo. Todos eles precisam que não apenas pensemos em suas histórias, mas que as levemos diante do Senhor com fé humilde. Ainda assim, guardo para adiante algumas petições mais específicas, porque há uma ordem de oração que deseja tempo e espaço para ser formada. Peço que você permaneça enquanto juntamos essas vozes. Antes de prosseguir, faço uma confissão comum. Tememos às vezes que nossa oração seja inútil se não houver resposta visível. Mas a Escritura nos mostra que a oração é em si um modo de alinhamento com Deus. Não a usamos para forçar Deus a agir dentro de um cronograma humano. A usamos para ajustar o nosso coração ao coração do Pai. Quando oramos, não apenas pedimos resultados, somos moldados pelo próprio ato de orar. Senhor, ensina-nos a orar com essa humildade reformadora. Há também uma promessa no Salmo que nos convida a olhar adiante: o justo frutificará e não minguará. Não significa ausência de lutas, mas indica continuidade. A promessa de frutificação nos estimula a pensar estrategicamente, plantar vida hoje para que floresça amanhã. Isto implica escolhermos agir com fé nas relações, com integridade no trabalho, com bondade nas atitudes. Não são fórmulas, são práticas que colocam nossa vida em sintonia com os caminhos de Deus. Enquanto penso em tudo isso, percebo que estamos apenas começando a arrumar os móveis desta casa interior: coração, memória, vontade, ações. Ainda há cantos escuros que precisam de luz, perguntas que precisam ser trazidas à mesa das conversas com Deus. E é justamente nesse lugar que peço sua paciência e sua permanência. Há muito mais a dizer sobre como Deus age quando não entendemos. Há orações específicas, intercessões detalhadas e uma declaração de fé que quero declarar com vocês. Mas para que essa palavra não seja superficial, preciso que o coração esteja pronto para ouvir o restante. Permaneça comigo. Traga agora em silêncio ou em voz aquilo que você carrega. Nós vamos juntos continuar a entregar, a suplicar, a lembrar. Ainda que não vejamos o quadro inteiro, cremos que as mãos do Senhor trabalham nas engrenagens da vida. Ainda que não entendemos, queremos confiar. Senhor, até aqui nos fizeste ouvir a lembrança das tuas obras. Não nos deixes nesse meio de caminho sem a tua presença. Continua a guiar-nos, fala-nos onde nós nos calamos, age onde nós somos impotentes. E enquanto te pedimos que esse caminho de compreensão e ação prossiga, damos o nosso sim. Um sim que não exige entender tudo para obedecer. Dá-nos graça para permanecer, mesmo na dúvida, crendo que tu age mesmo quando não entendemos. Por isso, Senhor, apresentamos diante de ti agora os nomes e rostos que nos habitam. Levamos ao teu trono as situações que pesam nas mãos e no peito. Para cada um trouxemos um pedido simples: que a tua presença seja mais evidente do que a nossa angústia, ainda que a explicação não venha no tempo que queremos. Que a tua ação, Senhor, se manifeste em formas que nem sempre compreendemos, mas que tragam consolo, direção e paz. Oramos por aqueles que lutam contra a enfermidade. Tu conheces as dores que as palavras não alcançam. Conheces as noites em que o corpo reclama e a alma se cansa. Não supomos promessas fáceis, nem garantimos resultados, mas pedimos a tua misericórdia. Que a tua proximidade conforte o aflito, que haja cuidado humano diligente, médicos, enfermeiros, familiares, guiados por sabedoria. Dá força aos que cuidam e refrigera o coração dos que esperam. Senhor, mesmo quando a cura não vem como desejamos, sustenta com tua graça, que ninguém caminhe sozinho na sombra do sofrimento. Oramos por quem perdeu o emprego.
por quem toca portas e encontra portas fechadas. Dá-lhes criatividade, oportunidade e coragem para recomeçar. Abre caminho, Senhor, e dá visão para que cada um saiba usar suas habilidades com integridade. Que em meio à incerteza não lhes falte dignidade nem a esperança de dias mais estáveis. E quando a resposta demorar, dá-lhes o pão da paciência e a fé para continuar sem recorrer ao desespero. Intercedemos por quem lidera, governantes, gestores, pastores, chefes de família. Pedimos discernimento para decisões que afetam muitos, pedido de justiça onde há inclinações erradas e pedido de humildade diante do chamado. Que o teu Espírito conceda sabedoria e coração voltado para o bem comum. Protege-os da corrupção, do egoísmo e do cansaço que desumaniza. Lembra-lhes de que toda autoridade é responsabilidade. Lembramos também das famílias que se desfazem sob o peso das mágoas, das crianças que crescem em tensões, dos adolescentes que buscam sentido e dos casais que se distanciaram. Senhor, traze reconciliação onde houver mágoa, traze escuta onde houver silêncio, traze presença onde houver abandono. Dá-nos palavras de restauração para falar, mãos para servir e olhos para enxergar a importância de pequenas fidelidades, um jantar compartilhado, um pedido de desculpas, um abraço que diz "Eu estou aqui". Oramos pelos que estão presos, física ou emocionalmente, pelas pessoas que sentem o cárcere do vício, da depressão, do medo. Liberta, Senhor, com a tua liberdade que transforma. Não transforme nossa oração em uma mágica que resolve instantaneamente, mas usa-nos como instrumentos de um ministério que acompanha, que encaminha ao tratamento adequado, que oferece comunidade e sentido. Dá aos que buscam libertação apoio prático e redes de amor. Por aqueles que choram por injustiças, por quem foi traído, por quem foi caluniado, pedimos reparação segundo a tua justiça e consolo segundo a tua compaixão. Ensina-nos a não revidar com o mesmo veneno, mas a responder com integridade. Onde a restauração resumida na Escritura acontece, que ela se manifeste. Onde houver longos processos de reconstrução, que haja perseverança e ajuda para caminhar. Senhor, oramos pelos jovens que se sentem perdidos, sem rumo, sem projeto, por aqueles que têm sonhos abortados e corações feridos por comparações e frustrações. Dá-lhes comunidade que os segure, mentores que lhes mostrem o caminho, oportunidades para exercerem talentos, que a esperança lhes seja infundida não como discurso vazio, mas como presença que se traduz em gestos concretos de confiança. Intercedemos pelas igrejas e comunidades de fé, que elas sejam espaços onde a desorientação encontra apoio, onde o fraco é amparado, onde a dúvida pode ser exprimida sem condenação e onde a fé madura se constrói. Dá-nos líderes que saibam conduzir com humildade, que incentivem o cuidado mútuo e que façam da adoração um ambiente onde se aprende a confiar em Ti, mesmo na falta de respostas. Enquanto elevamos estas súplicas, lembramos que a oração é também formação. Cada oração que fazemos nos transforma. Quando pedimos pela cura, pela provisão, pela restauração, também pedimos ao Senhor que nos molde para ser canais dessas bênçãos. Dá-nos coragem para perdoar, mesmo quando a ofensa não é reconhecida. Dá-nos capacidade de trabalhar por justiça sem cair em amargura. Dá-nos corações prontos para servir, sem esperar retorno imediato. Que a ação de Deus sobre nós produza frutos visíveis em caráter, humildade em vez de orgulho, paciência em vez de precipitação, generosidade em vez de avareza, compaixão em vez de indiferença. Que onde havia julgamento, surja a misericórdia, onde havia pressa por explicações, surja silêncio reverente que espera a voz do Senhor. Ensina-nos, Pai, a viver decisões guiadas não pela urgência da ansiedade, mas pela clareza que vem de um coração alinhado com o Teu. Levamos também as necessidades coletivas, pela comunidade que enfrenta desastres,
por aqueles que vivem em regiões de violência ou insegurança. Traz socorro através de mãos humanas e faz que governos e organizações ajudem com responsabilidade. Onde houver escassez de recursos, inspira projetos que gerem sustentação duradoura. Que a Igreja seja presença ativa, não apenas em palavras, mas em obras de amor que acompanhem a ação de Deus. Ao orarmos, lembramo-nos das verdades antigas que o Salmo canta. Há um fundamento que não falha, mesmo quando os fundamentos aparentes tremem. Há uma bondade que se revela não necessariamente como espetáculo, mas como constância. E é essa constância que nos permite plantar, mesmo sem ver o fruto imediato. É essa constância que nos faz permanecer ao lado do leito do doente, continuar batendo à porta das oportunidades, manter práticas de piedade quando o ânimo está fraco. Senhor, ensina-nos a reconhecer os sinais da tua ação, que possamos distinguir entre coincidência e providência, entre esforço humano e intervenção divina, não para nos vangloriarmos, mas para cultivarmos gratidão. Dá-nos olhos para enxergar as pequenas respostas e o coração para agradecer por elas. Dá-nos também humildade para admitir quando fomos apenas instrumentos e não autores das soluções, para que a glória seja transferida a Ti. Agora quero falar, Senhor, por um pedido que toca a raiz de tantas angústias. Transforma o nosso interior. Não basta que as circunstâncias mudem. Desejamos transformação nas atitudes que repetem padrões de medo, de controle, de desconfiança. Restaura o caráter, Pai. Que a pressa que nos consoma seja substituída por um passo calmo, enraizado em fé. Que a necessidade de responder sempre com explicação ceda lugar à disposição de confiar. Dá-nos a graça de admitir quando erramos e a coragem de mudar. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que usamos Teu nome como justificativa para a ansiedade ou para manipular situações. Perdoa-nos quando a nossa religião se transformou em busca de resultados e não em encontro contigo. Renovamos nossa essência. Que a nossa fé não seja um instrumento, mas uma resposta de amor. Ensina-nos a orar não apenas por políticas de bem-estar pessoal, mas por alinhamento com Tua vontade redentora. Na calmaria de Tua presença, nós também queremos reafirmar uma declaração de fé. Não porque entendemos todos os mistérios, mas porque Tu te revelaste suficientemente para que possamos confiar. Eu, em meu lugar, digo com convicção: Senhor, eu confio que Tu ages mesmo quando não entendo, mesmo quando o enredo me escapa, mesmo quando vejo apenas capítulos soltos. Creio que há um autor que escreve com propósito. Esta não é uma confiança cega, é uma confiança forjada na memória das Tuas obras, na experiência da Tua companhia e na consistência do Teu caráter. E assim, entregamos nossas agendas, nossos planos, nossos sonhos e nossos medos. Entregamos também a esperança que Te pede sinais e a humildade que aceita caminhar sem mapa completo. Faz que essa entrega não seja um gesto de desistência, mas um ato de coragem. Coragem para ser vulnerável diante de Ti. Coragem para confiar no invisível. Coragem para continuar sem garantias. Declaro, Senhor, em nome desta comunidade e de cada pessoa que nos acompanha, que queremos viver enraizados em Ti. Queremos ser palmeiras plantadas, que não se medem apenas pela aparência, mas pela raiz que busca água no subterrâneo das Tuas promessas. Queremos ser cedros firmes, capazes de abrigar outros e resistir às tempestades. Dá-nos esta graça de permanência e de frutos douradouros. Agora, oramos por aquilo que pedimos para ver transformado, que possamos frutificar na velhice, como o Salmo sugere, não apenas por causa de vícios externos, mas por causa de uma maturidade de espírito que só o tempo com Deus produz. Que mesmo em fases avançadas da vida haja produtividade, que o testemunho da nossa vida continue a abençoar gerações. E que a nossa esperança venha a ser também a esperança de quem nos observa, que saibam que vale a pena esperar e confiar. Senhor, consagra as decisões que precisamos tomar hoje. Dá-nos clareza para escolher caminhos que honrem a Ti e a nossos semelhantes. Quando houver conflito entre o que parece seguro e o que é justo, dá-nos coragem para optar pelo justo. Quando houver fadiga para servir, renova-nos. Quando houver tentação de desistir, lembra-nos das histórias de Noé, Elias, Daniel, José e Pedro, vidas que testemunharam Tua ação apesar da incompreensão.
Ao terminarmos esta lista de petições, queremos também declarar uma palavra de gratidão. Obrigado por não nos abandonar no meio das perguntas. Obrigado por agir mesmo quando nossa mente falha em entender o desenho inteiro. Obrigado por estar atento às pequenas formas de tua bondade, a palavra amiga, a refeição inesperada, o momento de alívio numa conversa. Que a nossa memória dessas pequenas misericórdias seja como combustível para seguir. Agora, Senhor, conforme nos aproximamos do momento de encerramento, selamos estas súplicas com uma decisão. Vamos viver hoje em gratidão e obediência. Não porque fomos garantidos de todas as respostas, mas porque escolhemos confiar. Damos a Ti as nossas mãos, nossos pés, nossa vontade. Usa-nos onde for preciso, para servir o doente, para visitar o solitário, para encorajar o desalentado. Faz que nossas ações revelem a fé que temos professado. Recebe, Pai, este compromisso de caminhar ao Teu lado. Nós não entendemos tudo, muitos fios da vida nos escapam, mas cremos que Tu age nos bastidores e às vezes de formas discretas. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca para louvar, mesmo nos interstícios da incerteza. Senhor, abençoa cada pessoa que ouviu esta palavra hoje. Dá-lhes o sustento que precisam, a coragem para plantar onde estão e a paz que excede todo o entendimento para encobrir as pontas soltas do dia. Guarda-os de tropeços, fortalece-os no propósito e refaz-lhes a esperança quando esta se desfizer. Que a Tua paz, aquela que não depende de explicações, que permanece quando a tempestade não cessou, venha habitar os corações. Que a Tua presença substitua a pressa por respostas, que a Tua sabedoria guie as escolhas, que o Teu amor restaure os lares e forme redes de cuidado. Em nome de Jesus, que caminhou conosco nas incertezas e nos ensinou a confiar no Pai, pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que há esperança. Escreva Amém nos comentários e vamos continuar a orar uns pelos outros. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você hoje e sempre. Descanse na certeza de que Deus age mesmo quando não entendemos. Até breve.